A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Vamos dar continuidade aqui na nossa formação sobre o credo apostólico e nós vamos falar hoje sobre os pontos 35 e 36. O ponto 35 diz assim: cremos num só Deus ou em três deuses? Aqui entramos no mistério da Santíssima Trindade e por isso desta pergunta. E o YouCat vai responder assim: cremos num Deus em três pessoas, que é a Trindade. Papa Emérito Bento XVI vai falar: Deus não é solidão, mas perfeita comunhão. Ok? E agora vamos entender mais um pouquinho, porque às vezes dá um nó na nossa cabeça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, mas como são um único Deus, né? Então como que a gente explica isso? E aqui o Papa Bento ele já dá esse indício que é na comunhão. A comunhão ela é única. Dou um exemplo. Tem o namorado, a namorada, são pessoas distintas, mas o namoro no singular. Então o namoro só existe porque existe a namorada e o namorado. Entende? Essa unidade, o namoro, né? Ou não os namoros. Então são duas pessoas que precisam se relacionar, estar em relação para acontecer o namoro. São raciocínios para entender o mistério da Santíssima Trindade e dessa união perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui no YouCat. O YouCat continua dizendo assim: os cristãos não adoram três deuses diferentes, mas um único ser, ou seja, a essência, que desabrocha em três, permanecendo contudo um. Ou seja, a essência de Deus, divina, é a mesma. Que Deus seja trinitário, sabemos-lo por Jesus Cristo. Ele, o Filho, fala do seu Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um. Assim diz João no capítulo 10, versículo 30. Ele ora ao Pai e concede-nos o Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho. Por isso somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, assim como está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Aqui no rodapé do YouCat diz assim: Deus é um só, mas em três pessoas, como acabamos de explicar. A Trindade Divina é um insondável mistério, ou seja, por mais que tentemos desvendá-lo, continua sendo sempre um mistério. Por um lado, baseia-se na unidade das três pessoas, por outro, desenvolve-se numa diversidade pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa diversidade que os complementa e os torna um. E é por isso que, adorando o Pai, eu adoro o Filho e o Espírito Santo. Adorando o Filho, eu adoro o Pai e o Espírito Santo. Adorando o Espírito Santo, eu adoro também o Filho e o Pai. Eles são intrinsecamente unidos, profundamente relacionáveis entre ele. E aqui a gente percebe, até na primeira página da Bíblia, por exemplo, se nós pegamos Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A ora a terra estava informe e vazia, e o Espírito cobria o abismo. Né? Então o Espírito já estava ali, já pairava sobre as águas, já pairava ali sobre aquele lugar. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Depois o versículo 3 fala: Deus disse. E aí depois a gente vê aqui em João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, essa palavra de Deus, quando Deus disse, lá no princípio, lá no início, remetendo à origem do mundo, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ali, já nos primeiros 2, 3 versículos, a gente já vê a
Santíssima Trindade em ação. Quando nós lemos Gênesis 1:26, quando fala façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, em cada ação de Deus está o Filho e o Espírito Santo, na ação do Filho está o Pai e o Espírito Santo. Nós percebemos isso também quando vemos a ação de Deus, a manifestação de Deus no batismo, né? Que naquele momento, quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e o Pai proclama: este é meu Filho amado. Quando Jesus é conduzido para o deserto, diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. Então aqui você vê que foi orar ao Pai. Então você vê essa relação contínua e constante. Ponto 36 vai dizer assim: pode descobrir-se que Deus é trinitário pela simples lógica? Absolutamente não, porque já falamos que é um mistério insondável. Porém, nós também falamos que é possível se achegar, né? Nós fizemos um vídeo, nós vamos deixar aqui no card para que você possa ver, ou nas descrições, que fala sobre a descoberta de Deus através da razão. Porém, não se descobre a partir da razão, totalmente a partir da razão. Foi um dos primeiros vídeos que nós fizemos, que você pode estar assistindo. Se entende? Se descobre Deus pela razão? Sim. Totalmente, plenamente? Não. Entende? Porém, se pode se achegar. Vamos continuar aqui no que diz o Yucat. O ser humano, somente através da razão, não consegue deduzir que Deus é uno e trino. Ele reconhece, todavia, a razoabilidade deste mistério ao aceitar. Então, ele consegue viver, se aprofundar nesse mistério. Se eu aceito esse mistério na minha vida e mergulho dele, eu vou conseguindo entender a partir da minha relação com Deus, a partir dos estudos, vou entendendo a partir da razão, sim, mas não na sua totalidade. Continuando no Yucat, se Deus fosse só e solitário, não poderia amar desde toda a eternidade. Olha que interessante, porque um dos conceitos de Deus é que ele é amor, e para ser amor ele precisa amar alguém. Né? Então, ele é amor na sua essência pela relação com Jesus e o Espírito Santo. Isso é tremendo, né? Porque senão não seria amor, como diz João 4:8. Continuando aqui no Yucat, iluminados por Jesus, encontramos sinais da Trindade de Deus já no Antigo Testamento, como já explicamos, de Gênesis 1. Mas também se encontra, por exemplo, Gênesis 18, no versículo 2, tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. Né? Que é a aparição dos 3 homens em Mambré. Esses são indícios da Santíssima Trindade. E depois, por fim, segundo Samuel 23:2, que diz assim: o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, falou por meio de mim, a sua palavra está na minha língua. Então aqui você percebe a Trindade, a ação da Trindade já no Antigo Testamento. Amém, queridos irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, realmente porque ele é um pouquinho mais empenhativo para mergulharmos nesse profundo e grandíssimo mistério do Deus unitrino. Que Deus vos abençoe e até mais.